Muito obrigado. E contigo, lado a lado, caminhando, não apenas perto, mas junto, ligado, caminhando lado a lado, nós vamos vencer as batalhas. Pai, qualquer investida maligna, o Senhor trará libertação e livramento, porque o Senhor é Deus libertador, é aquele que vinga o teu povo, é aquele que coloca o teu povo debaixo das suas asas e os guarda. Pai, visita essa pessoa agora. Eu não sei o que ela tem passado, mas o Senhor bem sabe. E eu peço a Ti, visita a vida dela e traz seu livramento, traz sua libertação, opera suas maravilhas em nome de Jesus. E quem crê diga obrigado, Senhor, e pode aplaudir a Jesus bem forte. Glória a Deus. Bom dia. Pode sentar, por gentileza, em nome de Jesus. Hoje eu quero trazer uma mensagem para você que eu pretendo ler bastante, mas que vai ser bem rápido. Eu quero mostrar para você que o nosso Deus, Ele quer que você seja uma pessoa fervorosa e não desista daquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Ele quer te escolher, Ele quer te separar, Ele quer te libertar, Ele quer te dar a direção, Ele quer estar na sua vida em todas as áreas operando, Ele quer realmente ter o controle, Ele quer que a sua vida realmente esteja nas mãos dEle, como esse ato de fé que nós estamos fazendo toda sexta-feira. Amém, Jesus? É importante que isso aconteça. E aí eu pedindo a Deus uma mensagem, Deus me deu a mensagem da escolha dos primeiros discípulos. E eu fui vendo uma coisa, irmãos. Se eu e você, se nós passarmos no dia de hoje por uma experiência, juntos, a mesma experiência, quando você estiver contando a sua experiência, você vai contar do seu jeito. Quando eu for contar a minha experiência, eu vou contar do meu jeito. Mas nós passamos pela mesma experiência, só que você vai contar do seu jeito, eu vou contar do meu jeito. Talvez, e não é maldade, eu vou acrescentar alguma coisa e omitir outras coisas, mas foi a minha visão da coisa, da experiência. Talvez você omita o que eu acrescentei e acrescente o que eu omiti, porque você já teve outra visão, também não foi maldade sua. Amém, Jesus? A Bíblia, se você for olhar os 4 evangelhos, você vai ver Mateus, Marcos, Lucas e João falando da mesma situação, da mesma experiência, mas cada um com a sua visão. Só que a verdade central vai ser a mesma. Você só vai ver diferença da visão de um para o outro. Amém, Jesus? Mas a mensagem central vai ser a mesma. Então, se eu e você, nós tivermos uma experiência juntos, hoje a mesma experiência, a gente vai contar a mesma experiência, só que cada um com a sua visão, mas é a mesma experiência. Quando ele vai encontrar os primeiros discípulos, o André, o Pedro, o João, o Tiago, quando ele vai encontrar os primeiros discípulos, você vai ver que nos 4 evangelhos, que cada um vai contar segundo o que achou que devia contar, segundo a sua experiência que teve, segundo a sua visão. Só que tem casos, irmãos, que você tem que, como é que eu vou dizer? Tem casos que tem que ser detalhados. O Lucas era muito detalhista, não sei se ele tinha cultura, diz que ele era médico, então não sei se é pela cultura que tinha, mas ele dava mais detalhes no livro dele. O João um pouquinho mais, às vezes menos, mas o Lucas era bem detalhista. Então eu queria ler a mesma coisa com vocês, começando por Mateus. Depois vamos para Marcos, depois vamos pular para o João. Aí a gente vai para a mensagem do Lucas, para você entender uma coisa que eu acho que é importante para a sua vida estar nas mãos de Deus de verdade, sob o controle dele, tá? Então Mateus, vamos lá, vamos começar em Mateus capítulo 4. Os primeiros discípulos, e eu vou ler a partir do versículo 18. Mateus 4, versículo 18. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Então, está tudo certo aqui, nada fora de
nada fora da curva, né? São pescadores, estão no mar lançando a rede para pescar, natural. E disse-lhes: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os também. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. Então Mateus vai falar dos primeiros discípulos e vai mostrar um quadro que parece que foi assim: ô irmão, vem, eu quero que você seja pescador de homem. Quase que não veio, né? Tem gente que é difícil de atender o chamado rápido, né? Não parece que foi assim? Jesus passou, viu ele ali na porta: vem, vou te fazer pescador de homem. E saiu e veio. A Bíblia fala que o Tiago e o irmão dele, João, até largaram o pai e o barco e saíram seguindo Jesus. Parece que foi simples assim. Valeu. Vamos lá agora em Marcos. Depois você vai entender, vai lendo comigo. Tudo muito rápido desse jeito, não quero demorar não. Marcos capítulo 1. Como é que foi aqui o chamado dos primeiros discípulos? Marcos capítulo 1, versículo 16. Já está bom. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Bem parecido, né? E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco e consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando a seu pai Zebedeu no barco com os empregados, acrescentou: tinha mais empregados, era uma empresa, foram após ele. Amém, Jesus? É bem parecido o relato de Mateus e de Marcos, sim ou não? Bem parecido. Aqui o Marcos já vai acrescentar uma coisinha ou outra, bem pouquinho mesmo, que o Mateus já não falou. Aqui, por exemplo, já mostra que o Zebedeu tinha empregados, e estavam todo mundo lá consertando, limpando as redes, consertando as redes para o pessoal pescar, e os 2 ouviram Jesus chamar e já foram. Então aqui você vê 4 dos primeiros discípulos, né? O Pedro, o André, o irmão dele, o Tiago e o João, já indo atrás de Jesus Cristo, mas também de uma maneira parecida com o Mateus falou. Chamou, eles foram. Chamou, largou tudo e já saiu. Vamos lá. Agora vamos em João. Eu vou chegar onde eu quero Lucas. É lá que a gente vai meditar. Mas primeiro deixa eu ler João agora com você. João capítulo 1. João capítulo 1. Minha vida tem que estar no controle. E para estar no controle, eu preciso olhar os detalhes do que Deus tem feito na minha vida, irmãos. Tem que olhar os detalhes. Às vezes a gente passa por cima de detalhes e vai deixando Deus de lado, vai deixando Deus de lado, vai deixando Deus de lado. Isso é uma falha, um erro gravíssimo que a gente comete. Bom, João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos. Esse João aqui, não é o João do Evangelho, é o João Batista, tá? E vendo passar a Jesus, disse: eis aqui o Cordeiro de Deus. Aqui agora, o João Batista já entra no relato, tá? E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso, e seguiram a quem? Então João Batista está batizando, está pregando, está recebendo vários discípulos, e Jesus vem e ele fala: eis o Cordeiro Santo, esse Cordeiro que tira o pecado do mundo. 2 dos discípulos do João Batista, ouvindo isso, já saiu, deixou de ser discípulo do João Batista e passou a ser discípulo e foi seguir Jesus Cristo. Já está bem diferente, né? 27. Este é aquele que vem após mim. Peraí, não, eu fui para o 27, desculpa, deixa eu voltar aqui. Diga amém.
Acontece também. Vamos lá. Vocês dormem na cadeira, às vezes a gente dorme em pé também aqui, está amarrado. Vamos lá. E vendo passar Jesus, diz: eis aqui o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? Ele lhes disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. Aqui já diz que eles ficaram com ele o dia inteiro. E era já quase a hora 10ª. Da hora 10ª, mais ou menos às 16 horas. Era André, irmão de Simão, Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo de João, e o haviam... aqui já não relata que ele está pescando. Então eles estavam ouvindo João Batista, mas estava com o pai pescando lá, estava com o André e o Pedro pescando. Lembra o Mateus e o Marcos? Pedro e André pescando. Jesus olhou, já lavando as redes, Jesus olhou: vem, vou fazer você pescador de homens. Que aqui já não relata isso, aqui ele já não omite esse detalhe. Ele está lá, mas o João Batista estava batizando lá também, e enquanto ele lavava a rede, João Batista pregava. E aí o João Batista fala: esse é o Cordeiro Santo. Eles olharam e foram seguir Jesus, e ficaram com Jesus o dia todo. É o que o João está dizendo, está dando mais alguns detalhes, está dando mais detalhes para a gente. E ficaram com ele lá, e ele fala, um dos 2 que o haviam seguido era o André. Este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo, e levou-o a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Então foi Jesus que começou a chamar ele de Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir para Galiléia e achou Filipe. Aí ele vai continuar seguindo e trazendo seus discípulos. Então João, ele já mostra o encontro de Jesus com Pedro, com João, com Tiago. Ele já mostra um encontro diferente, mas é a mesma coisa, só que ele omite a pesca, ele omite o barco, ele omite o lavar da rede. Ele só diz que o André estava lá nas águas ouvindo João Batista. Quando vê Jesus, segue Jesus, porque o João Batista falou que Jesus era o Cordeiro, né? O Cordeiro que veio para salvar o mundo, e ele então vai seguir. E aí ele que vai falar com o irmão dele também, que também é pescador: vamos parar de lavar essa rede, vamos embora. E ele vai. Então você vê que aconteceu nesses primeiros discípulos, nesse primeiro contato com Jesus Cristo, aconteceram várias coisas, e cada evangelista foi contando segundo a visão que teve. Amém, Jesus? Mas é uma verdade só, certo? As mesmas pessoas, o mesmo Jesus e o mesmo pedido: seguir Jesus Cristo. Você vê que a verdade é uma só. Jesus alistando os primeiros discípulos. Essa é a mesma verdade que cada um está contando, mas cada um com a sua visão. Isso é normal. Não tem nada de errado, ninguém está mentindo. Isso é normal acontecer. Se você e mais 2 tivermos uma experiência, vou repetir o que eu falei no princípio, igual, cada um vai contar segundo o que teve de sua visão. Amém, Jesus? E você vai... Aliás, a polícia faz muito isso. Ela vai pegando os relatos, juntando, e vai juntando detalhes. Mas fulano já deu esse detalhe, ciclano já tem outro detalhe, mas todo mundo está contando a mesma coisa, só que cada um está dando um detalhe diferente. Amém, Jesus? Por que eu fiz você ler comigo esses 3? Porque eu quero ler o Lucas. O Lucas, repetindo, não é porque ele, não sei se é porque ele tinha mais cultura, porque ele era médico, era estudado, mas o Lucas vai trazer tanta riqueza de detalhes nesses primeiros discípulos que foram escolhidos, que me chamou a atenção. Amém, Jesus? Me chama a atenção por quê? Porque Jesus, ele é detalhista. Ele quer que você tenha uma relação com ele verdadeira. Ele quer que você atente aos detalhes. Ele não quer que você seja uma pessoa que vem à igreja quando está doente, que vem à igreja quando está desempregada,
que vem à igreja quando tem um problema no casamento do filho, que vem à igreja quando o marido começa a ficar estranho, que só vem à igreja quando precisa. Ele quer que você tenha um contato com Ele, para que Ele possa ter o controle e conduzir você nesse mundo que já é no maligno. Esse mundo, ele está morrendo no diabo, já é no maligno. Amém, Jesus? O demônio está dominando um monte de mente, e está fazendo as pessoas agirem de uma maneira que não faz sentido. Um ódio sem sentido, uma raiva sem sentido, uma ganância sem sentido algum, e as pessoas estão desse jeito. Amém, Jesus? E a gente começa a ver que está faltando as pessoas olharem para Cristo com mais detalhes, e perceber a experiência que pode ter com Deus com mais detalhes. O Lucas não perdeu detalhes. Olha o Lucas falando do mesmo assunto, mesmo assunto. Olha o Lucas agora sim, agora começa a mensagem. Vamos lá. Lucas capítulo 5. A mesma coisa, tá? É a mesma experiência, e o Lucas foi ouvindo de um, ouvindo do outro, foi escrevendo, foi fazendo, e foi detalhando, foi pegando os detalhes, e olha como o Lucas é muito mais detalhista. Ele vai falar aqui no versículo 1. E aconteceu que, apertando-o a multidão, para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de quem? O de Simão. Você vê que é a mesma história. Simão, André, lavando a rede, estava pescando, né? Que era o de Simão. Pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para... Você ouviu isso nos outros evangelhos? Ouviu? Não ouviu? Jesus mandando ele voltar para pescar? Olha o detalhe do Lucas. Que detalhe bom, né, irmão? Por quê? Porque é um detalhe bom. Porque quando a Bíblia fala que Jesus chega até a beira desse lago, e ele vê os 2 barcos, eles já estão lavando as redes. Isso significa desistência. Pescamos, acabou a pesca, se foi boa, não foi boa, nesse caso aqui não foi, então vamos pescar, vamos deixar para outro dia, o mar não está para peixe, a gente é pescador, a gente entende como a coisa não deu certo, não deu, o mar não dá para peixe, amanhã a gente volta a pescar. Quando eles estão lavando a rede, então está parando, eu não quero mais, chega, né? Jesus então chega e sobe no barco, e pede para ele afastar o barco. E Jesus começa a ensinar. Irmãos, se você vem à igreja só para um pastor orar por você, você está totalmente enganado. Está muito errado você, senhora. Está muito errado você, senhor. Está muito errado. Se você vai para a igreja só para os homens de Deus ficarem orando por você, você está muito errado. Você tem que vir para a igreja para ser ensinado, como se estivesse vindo para um colégio, como se estivesse vindo para uma faculdade. Você tem que vir para a igreja e tem que encontrar na igreja que você está entrando ensinamento. Tem que ter ensinamento. É um ensinamento que vai te dar experiência, é um ensinamento que vai fazer você conhecer de fato a Jesus Cristo, é um ensinamento que vai fazer você prestar atenção nos detalhes que pode estar te roubando a bênção, detalhes que pode estar te colocando numa enfermidade, detalhes que pode estar acabando com o seu casamento, detalhes que podem estar impedindo de você prosperar financeiramente. E você encontra esses detalhes nos ensinamentos, e você começa então a trilhar os caminhos de Jesus Cristo, e aí ele pode operar, porque você está junto dele. Amém, Jesus? Está muito errado a cabeça de uma pessoa que vive entrando em tudo quanto é igreja para receber oração, e não quer saber de sentar e ouvir ensinamento, não quer saber de parar e ouvir o que Jesus tem para dizer. Essa pessoa está muito errada. Não é errada em entrar na igreja,
errada em não querer ser ensinada, em não querer ser discipulada, em não querer conhecer a Escritura. Ela só quer entrar na igreja para receber oração. Orou, orei, tá? Me dá um pouquinho uma cesta básica. Aí recebeu cesta básica. Amanhã já vai entrar em outra igreja. Ora por mim, me dá outra cesta básica. Tá. Aí amanhã já vai entrar em outra igreja. Ora por mim. Me dá. Meu Deus do céu, você não quer mudar de vida? Você quer viver assim o resto da vida? Deus quer mudar a sua história. Ele tem poder para mudar a sua história. Ele faz as coisas acontecerem do nada. Ele é Deus do impossível. A gente tem que buscar esse ensinamento. Ele entra no barco, ele afasta o barco, ele ensina. Quem está dentro do barco com ele? O Simão, o tal do Pedro, que vai ser o líder da igreja. Por quê? Jesus já está mostrando, escolhendo os seus discípulos ali, ele já está mostrando quem vão ser os melhores. Jesus já foi escolhendo já aqueles que vão, os primeiros vão ficar perto dele, Pedro, Tiago, João, no barquinho. Então, por isso que tem essa música aí, são os mais próximos de Jesus, são os primeiros que ele vai alistar, além do André, irmão do Pedro, que esse vai ficar ali nas margens, ajudando, mas não vai ser o mais próximo. Mas desses 4, que Mateus mostra os 4 primeiros sendo escolhidos, desses 4, os 3 são os mais fortes, os que estão mais perto, Pedro, Tiago e João. Amém, Jesus? É importante que você então, primeiro não desista, né? Se Jesus entrou no seu barco, acabou, irmão, acabou. Tem demônio, feitiço, bruxaria, magia negra, branca, vermelha e preta, não tem magia de cor nenhuma. Chega, se Jesus está no seu barco. Agora tem que parar para ouvir. Jesus puxa o barco um pouquinho, até para a voz dele propagar melhor. Ele busca um barco um pouquinho para trás. Isso é questão de propagar som, né? Ele quer propagar o som dele para o pessoal, a multidão que está apertando ele, ficando na beira da praia, ele mais afastado. Como eu estou de vocês aqui, é mais fácil ouvir. Hoje eu tenho isso aqui, ó. Ele não tinha, então fica mais fácil para ele ouvir, ele afastado. Mas o Pedro está no barco ouvindo todos os ensinamentos. Estava lavando a rede, não ia pescar mais, mas ele está lá ouvindo os ensinamentos, ouvindo ensinamento. Não sei quanto tempo levou aquela pregação, não sei, a Bíblia não fala, a gente imagina, mas a Bíblia não fala o teor daquela pregação. Eu sei que Jesus era o maior pregador de todos, e ele não estava pregando abobrinha. Ele devia estar falando do reino, do poder de Deus, de libertação, de reino de Deus, falando de coisa fortíssima. E o Pedro está lá, ó. Bom, terminando aqui, eu vou para casa. Mas ele não está ouvindo a pregação? Tá. Terminando aqui, terminando de lavar a rede, vou para casa, falar para minha esposa, não pegamos muito peixe hoje, mas amanhã eu volto para pescar, e está tudo certo. Deixa eu ouvir essa pregação que está muito interessante, o que o mestre está falando aqui. Deixa eu ouvir o mestre falar. Ele está ensinando, todo mundo que ensinava era mestre. Jesus ele chama de mestre. Mas aí vai acontecer uma coisa que eu quero que você entenda hoje, e se você entender isso hoje, você vai sair dessa igreja. Se você não é membro daqui, não é minha ovelha, você vai sair daqui hoje, vai procurar uma igreja, vai membrar nessa igreja, vai aceitar Jesus de uma vez por todas, vai parar com essa boberice aí, vai se batizar nas águas e vai começar a ser abençoado, e vai vir uma bênção atrás da outra sobre você, se você entender isso aqui. Que isso, pastor? Estou te falando. Amém, Jesus? Agora tem que parar com essa bobeira de só entrar numa igreja quando precisa, só para receber oração de homens, só para receber oração, ou conseguir alguma coisa. Tem que parar com essa bobeira, porque Deus quer mudar a sua vida. Ele não quer ficar te ajudando com um pouquinho todo dia. Ele quer mudar a sua história. E Ele está fazendo isso na vida de um monte de gente. Se não está fazendo na sua, a culpa não é dele. A culpa não é dele. Você quer entender então o que Deus me ensinou? O que Deus me mostrou? Vamos lá então. Eu vou ler o versículo 3 ainda, de novo. E entrando num dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Está ensinando a multidão, mas quem está no barco está aprendendo é o Simão. E quando acabou de falar, acabou a mensagem, né? Terminou a mensagem, acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para... Ele tinha acabado de pescar, não estava lavando a rede.
Ele agora não está ouvindo a pregação de Jesus Cristo? Jesus não está pregando para eles lá? Está pregando para a multidão, mas o Pedro está lá dentro do barco com ele, ouvindo a pregação. Quem estava com Pedro também está lá dentro do barco. E no caso, se você for olhar as histórias do Mateus, dos outros, você vai ver que o André estava com ele, o irmão do Pedro, né? Então está todo mundo ali, ouvindo a pregação. Quando ele termina de pregar, ele manda o Pedro pescar. Tinha uma multidão ouvindo a pregação. Mas quem ele manda pescar? Quem? O Pedro. Então vamos lá. Você vem à igreja, você recebe a mensagem, você passa a ter experiência com Jesus Cristo, você passa a ter revelação de Deus na sua vida, mas fala assim comigo: revelação e mandamento. É aí que está o segredo. Quando você está ligado a Deus, você vai receber uma palavra, aquela palavra vai ser revelada a você, e com a revelação vai vir um mandamento, que vai ser específico. Ele vai falar: Dona Maria, eu quero que você faça isso. Todo mundo ouviu a mesma mensagem, mas a Dona Maria ouviu Jesus falar: faz isso. Ela recebeu a revelação e mandamento para ela, não foi para o seu João, foi para a Dona Maria. Amém, Jesus? E eu, o pastor Ailson, a gente vai receber uma mensagem do missionário, do pastor Jaime, do pastor Michael. A gente vai receber uma mensagem e Deus vai falar comigo: pastor Edilson, faz isso, vai para a sua igreja, vai lá, faz isso. Eu estou falando com você, mas ele já vai receber outra direção. Mas a mensagem foi a mesma: ensinamento e mandamento. Quando você começar a receber de Deus o mandamento, não só a revelação, não só o ensinamento, mas o mandamento pessoal, não é aquele que é comum para todo mundo: matar, não roubar, não adulterar, não se prostrar diante de imagem nenhuma. Esses são mandamentos comuns para todos nós. A Bíblia coloca isso para todos nós. Mas quando você está ligado, do lado, a multidão está de frente, mas o Pedro está no barco com ele. E você começa ali a ficar do lado dele, ouvindo, e vem para a igreja, e tem uma igreja, e membrou numa igreja, e tem um pastor que te ensina de verdade, que cuida da igreja, não é uma igreja sem ensinamento, e você vai recebendo, e é experiência, vai pegando experiência, em algum momento, ele vai te dar, além da revelação, um mandamento. Aí é com você, é como eu gosto de brincar, ele matou a bola no peito e lançou para você. É um mandamento seu. Você vai obedecer, sim ou não? Vai fazer, sim ou não? Vai crer e fazer, sim ou não? Se você pegar isso aí e falar: opa, isso é para mim. Todo mundo: eu entendi diferente. Tá, tudo bem. O Mateus falou uma coisa, o Marcos falou outra coisa, o João falou outra coisa, e o Lucas está dando mais detalhes para a gente. Mas eles estão falando do mesmo assunto, da mesma verdade, mas segundo a visão de cada um. Cada um aqui vai ter uma visão da palavra que eu estou pregando. Você vai receber ensinamento, mas alguns talvez recebam mandamento também com essa palavra. Já sei o que eu vou fazer, já sei porque a coisa não está acontecendo, já sei porque como que eu vou conquistar isso aqui. Com essa palavra Deus me deu uma direção. Isso é um mandamento para você agora. Mandamento tem que ser obedecido. Mandamento é para se obedecer. Amém, Jesus? Então você ouve a palavra, ouve o ensinamento, ouve a revelação, vai se enriquecendo, vai tendo experiência, e de repente, numa dessas revelações que o seu pastor está pregando, numa dessas reuniões que você sempre frequenta na sua igreja, vem um mandamento e você fala: isso é comigo, eu vou fazer. Isso é para mim, eu vou fazer. Nessa hora, irmão, pode se preparar. É Deus mandando você lançar sua rede. Diga amém, Jesus. Se prepare, porque não vai vir lata nessa rede, não vai vir, sei lá, quem já pescou de rede aí? Já pescou? Não vê um monte de sujeira? Lata, vem, sei lá, de plástico, né? Esse pessoal não tem juízo, fica jogando tudo dentro do mar. Não, só vai vir peixe grande, em nome de Jesus. Por quê? Porque você respeitou o mandamento. Não foi só a revelação que te deu ensinamento, que te deu experiência, que te deixou alegre, que te levantou. Além da revelação veio o
mandamento, e você obedeceu. Jesus está dando um mandamento para o Simão. Ele fala assim: faze-te ao mar alto, Simão, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, nada, mas porque mandas, o que ele vai fazer? De novo? Obedeceu o mandamento para ele, sim ou não? Você vai ver agora que tinha outros barcos lá, mas o mandamento foi para quem? O Pedro depois vai dividir o peixe com os outros barcos, mas o mandamento foi para quem? Pedro. Se não fosse Pedro, aqueles peixes não iriam aparecer, aquele milagre não iria acontecer, aquela pesca tremenda não aconteceria. Não era mandamento para os outros pescadores, não era mandamento para os outros barcos, mas todo mundo ouviu a mesma mensagem, sim ou não? Todo mundo ouviu a mesma mensagem, todo mundo ouviu a mesma mensagem, mas o mandamento era para Pedro. Amém, Jesus? E como Pedro obedece, olha o que acontece, irmão. Ele fala assim, então, o Pedro fala com ele: ó, a gente não apanhou nada, eu vou deixar bem claro isso aqui, né? Vou deixar bem claro, não apanhamos nada, mas porque o Senhor manda, o Senhor me deu esse mandamento, então eu vou lá, vou obedecer. Depois dessa mensagem forte que eu ouvi aqui, e o Senhor me dando esse mandamento, é claro, eu tenho a revelação e tenho o mandamento, eu vou obedecer. Versículo 6: e fazendo assim, exatamente do jeito que Jesus mandou, colher uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes ele falou: essa rede vai rasgar, é tanto peixe, nunca pesquei desse jeito. Ia para casa vazia, já ia levar um carão da minha esposa, ela, por não trazer comida para casa. Diga amém, Jesus. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. Amém, Jesus? Que coisa, né, irmãos? E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique, todos os barcos cheios, quase afundando. E vendo isso, Simão Pedro, presta atenção, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Você vê isso em Marcos? Não. Você vê isso em Mateus? Não. Você vê isso em João? Não. Então não foi tão fácil assim não. Tudo bem? Vem me seguir. Tudo bem? Vem me seguir. Tudo bem? Vem me seguir. Porque é assim que parece que é, mas não foi. O Pedro está tendo uma experiência tremenda, e ele recebe com a experiência, com a revelação, o mandamento, e ele obedece. E quando ele obedece, ele vê algo tremendo acontecer. E não só ele, mas os outros barcos que também já estavam lá, tentando, não pescavam nada, começaram a pescar, e todo mundo pegou aqueles peixes que Jesus trouxe até eles, de maneira milagrosa, né? E que todos encheram seus barcos de tal maneira, que quase afundaram. Então eles estão tendo uma experiência fora do comum. E o Pedro, nessa hora, ele percebe que tem alguma coisa errada, e ele fala: Senhor, se afasta de mim, eu sou muito pecador para ficar perto do Senhor. Aí a parte religiosa também, né? Falando um pouquinho mais alto, mas eu entendo Pedro. O Pedro está vendo uma coisa tremenda. Como que você vai se comportar? Como que você vai ficar envergonhado quando você achava que acabou tudo, e Deus chegou na sua vida e fez a coisa que parecia ter acabado de acontecer, e você fala: meu Deus, eu não mereço isso. Não é assim que a gente fala? Eu não mereço isso. Eu sou muito errado. Eu sou muito falho, eu sou muito pecador, eu não mereço isso. Mas graças a Deus que você não recebe as coisas por merecimento. Está dando para entender, sim ou não? Aqui não tem nada a ver com a fé do Pedro. Aqui é uma operação de milagres, é um ministério que inclusive existe de operação de milagres, e que o milagre chega sem depender da sua fé. Tem gente que vem na igreja e não tem fé, mas pela fé do pregador, que tem aquele ministério de operação de maravilhas, aquela pessoa até é curada. Acontece isso ou não acontece? Acontece.
Acontece. São milagres que você vê acontecendo aí, coisas tremendas, que não dá para negar que foi milagre, mas que não tem nada a ver com a fé da pessoa, não. Foi uma operação de maravilhas. Não tem nada a ver com a fé do Pedro. Tem a ver com a mensagem que foi pregada. Tem a ver com Pedro obedecer o quê? Ele recebeu a revelação e recebeu um mandamento. A gente às vezes perde a bênção, não é por falta de revelação. A gente está vindo na igreja toda quarta, sexta, domingo, segunda, às vezes vem terça, semana toda. Não falta revelação. Revelação não falta. Mas quando vem o mandamento, e a gente então vê o que Deus está mandando a gente fazer, a gente fala assim: tá de brincadeira. O Pedro falou: já pesquei uma noite toda. Só que ele não voltou atrás, ele obedeceu o mandamento. Ele falou: mas porque o Senhor manda, mandamento. Porque o Senhor manda, eu vou lá fazer de novo. Mas eu tenho experiência. O Pedro tinha experiência, Jesus não tinha experiência. Era o Pedro que tinha experiência da pesca. Ele podia ter falado assim: olha, desculpa, mas eu acho que o senhor está errado. Entendeu? Eu acho que o senhor está enganado. Porque eu sou experiente. E já pescamos direto, não pegamos nada, lavamos a rede, vamos para casa. Não, deixa para amanhã, mestre, porque hoje o senhor se enganou aí. Fala com Deus melhor, porque o senhor tem alguma coisa errada aí. Tem gente que faz isso, irmão. O pastor prega, ensina, Deus dá o mandamento e a pessoa foge. Fala: não pode ser, isso aqui é impossível, isso aqui não dá. Mas se foi mandamento, ele mandou. E o Pedro falou: por que mandas? Eu vou fazer. Porque o Senhor me deu um mandamento, eu vou fazer. Parece aos meus olhos que nada vai acontecer, porque não aconteceu nada até agora. Esse mar não está para peixe não. Mas porque o Senhor me deu esse mandamento, eu vou fazer. É aí que está. Às vezes não é falta de revelação. Revelação você tem até demais. É falta de cumprir com os mandamentos pessoais que Deus tem lhe dado. Deus está falando: faz isso, e você não faz. Faz aquilo, e você não faz. E você não faz, e não faz, e não faz. Não é falta de mandamento, de revelação, é falta de mandamento. Jesus pregou para todo mundo, mas deu mandamento para quem? Para o Pedro. Quem foi pescar? Quem encheu de peixe? Depois dividiu, hein? Para dividir para algumas pessoas é difícil, né? Tem gente que só quer receber, não consegue dividir. O Pedro dividiu, até porque se ele não divide, ele afundaria, de tanta bênção que chegou. Tem gente que está cheio de história para contar, e nem contar na igreja consegue contar. Tem vergonha, pastor. Você devia contar, vencer a vergonha, honrar Jesus Cristo. Meu Deus do céu, você não quer compartilhar? Talvez do seu lado sente na sua igreja todo dia uma pessoa que está sofrendo igual a você. Se ouvir a sua história, essa pessoa vai se levantar, e você está negando essa história para essa pessoa. Milagres bonitos, tem que dividir. Diga amém, Jesus. Deus honrou sua fé. Ensina para aquela pessoa como é que aconteceu, para aquela pessoa entender que Deus pode honrar a fé dela também. A importância de estar na igreja, de receber uma revelação e um mandamento como esse. Não tem a ver com a fé do Pedro, irmão. Não tem a ver. Isso aqui não tem a ver com a fé do Pedro. Isso tem a ver com a obediência do Pedro. Porque eu já pesquei a noite toda, eu não peguei nada. Mas o Senhor está mandando, então eu vou pescar. Mandamento. Eu estou respeitando o seu mandamento. Eu ouvi a mensagem toda. Não sei se a mensagem falava de obediência, mas ele ouviu a mensagem, como todo mundo ouviu, e agora ele decide obedecer o que Deus está mandando, o que Jesus está mandando. E aí acontece isso aqui. Diga amém, Jesus. Então, ensinamento e mandamento, revelação e mandamento. Diga graças a Deus. Aí, só para a gente fechar aqui, versículo 9, né? O Pedro fala: ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Diante daquela experiência poderosa, né? Ele ficou assustado. 9, pois que o espanto se apoderara dele. Está espantado. Caramba, o que é isso aqui? Que homem é esse? E de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Por causa de quê? Da pesca, que veio porque ele obedeceu o mandamento, tá? E de igual modo, também
de Tiago, olha o Tiago aí, e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de quem? Do Simão Pedro. Você vê que o Lucas está trazendo os mesmos nomes, a mesma história, o mesmo caso, mas está dando detalhes que os outros três não deu para a gente. Então, se você for olhar os outros três, quando Jesus escolhe os primeiros discípulos, você vai perder esses detalhes poderosos. Não foi só, vem me segue, vem me segue, vem me segue. O Mateus, o Marcos, o João, eles omitiram muitos detalhes. O Lucas não, o Lucas já veio trazendo todos os detalhes. Como que isso aconteceu? Eles viram algo maravilhoso. É importante ter experiência com Deus, é importante ter a revelação, mas não obedecer o mandamento pessoal, aquele mandamento que foi só para você entendeu. Você vai falar com outra pessoa naquele dia, e você vai falar, que palavra, hein? E a pessoa fala, a palavra foi poderosa, poxa, Deus falou comigo isso aqui no meu coração. Mas Deus não falou isso comigo não, mas comigo falou. E é você, não adianta você tentar impor esse mandamento para outra pessoa, jogar para o lado, não, é mandamento para você. A outra pessoa nem entendeu isso, ela entendeu outra coisa, outro mandamento. Amém, Jesus? Eu tenho que ter a revelação e o mandamento, tenho que pedir a Deus isso, e tenho que praticar. Parecia loucura voltar para o alto mar, parecia bobagem, perda de tempo, sujar minha rede novamente, ter que lavar de novo, mais trabalho. Não, vai dar muito trabalho, pastor. Eu já fui lá na reunião das mulheres, todo ano eu vou e não mudou nada. Então não vou domingo, sábado que vem não, dia 29, porque dá muito trabalho. Vai perder a bênção. Se Deus está mandando você ir, porque você não foi. Você sentiu de ir porque você não vai. Pastor, amanhã reunião dos homens aqui na igreja, 16 horas. Mas isso foi avisado em cima da hora, e vai dar trabalho, tem que desfazer uns compromissos para vir para cá. Pastor, já vi essa reunião, já sei como é que é, já sabe como é que é. A palavra de Deus é viva, a palavra que eu vou pregar amanhã você nunca ouviu. Que história é essa que você já sabe como é que é? Mas a pessoa às vezes não quer obedecer o mandamento. Deus está falando, vai lá, e a pessoa, não, eu vou fazer outra coisa, já marquei o futebol com os amigos. Outra coisa, futebol com os amigos. Amém, Jesus? Tem gente que vai trabalhar, não tem jeito, não vai trabalhar, não vai perder emprego por causa de reunião, mas tem gente que é um compromisso bobinho, e a pessoa não quer abrir mão da sua vaidade, do seu compromisso, para estar na igreja. Só estou dando alguns exemplos que a gente vê às vezes, de dificuldade que a gente encontra, né? O missionário fez um evento grande, pastor, mas vai parar um ônibus, a gente vai andar 1 quilômetro para chegar lá no evento. Mas vai voltar curado. Deus está mandando você ir? Vai, mas é muito trabalho, a gente vai ficar lá, aí senta numa cadeira, senta lá e pega sol, e não sei o que, e trabalha, e tem que acordar cedo, e não sei o que. Mas quando você fica com um problema e tem que ir para o UPA, você acorda de madrugada e fica lá com a fila de não sei quantas pessoas na sua frente, e fica lá o dia inteiro no hospital, e às vezes nem é atendido. Não é assim? Chega na sua hora, não dá para atender mais, vem amanhã, aí você vai para cá toda torta amanhã eu volto. Mas a pessoa vai. Agora, quando Deus manda fazer a coisa, a pessoa começa a querer medir a dificuldade. Revelação e mandamento. Diga amém, Jesus. Tem que ter revelação e mandamento. Aí o que acontece? Jesus vai falar com Simão assim, final do versículo 10. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás o quê? Não é a mesma coisa? Isso aqui não mudou nos 4, irmão. Nos 4 evangelhos. Vou fazer você pescador de homens, pescador de homens, pescador de homens, pescador de homens. Jesus é um chamado que ele está dando para aqueles primeiros discípulos. Isso é o tema central dos 4 desses textos. Mas alguns relatos vão mudando, alguns detalhes vão sendo dados. O Lucas é rico em detalhes, e mostra o Lucas para a gente que não foi só chegar e vem, e todo mundo levantou e foi. Não, teve todo um contexto, teve uma
mensagem sendo pregada, teve um mandamento sendo dado, teve uma obediência do Pedro, teve milagres que aconteceram, experiências que deixaram eles, a Bíblia fala aqui, como é que a Bíblia usa? Tem um nome que a Bíblia usa aqui, ó. Cadê? Ele ficou espantado, o espanto se apoderou deles. Eles ficaram espantados, a experiência foi tão forte que ficaram espantados. O que é isso? Aí quando Jesus fala assim, ó, vem que você vai pescar homens, eles nem pensaram duas vezes, irmãos. Seu chamado, se você tem, deve ser um chamado porque Jesus te chamou, não porque você está querendo agradar pessoas. Aí Jesus vai à sua frente com uma espada de fogo, com uma vassoura de fogo, varrendo tudo, e você vai embora. Caramba, amém, Jesus? Deu para entender, sim ou não? Ele falou, ausenta-te de mim que eu sou pecador. Calma, Pedro, toda essa palavra, o mandamento, você obedeceu, eu gostei, tudo que aconteceu, eu vou te fazer pescador de homens pecadores igual você. Nós vamos sair para pescar agora, vem me seguir, Pedro. Diga amém. Ausenta-te de mim? Não, agora você vai andar mais perto de mim. Vai se ausentar coisa nenhuma, eu vou me ausentar coisa nenhuma. Ausenta-te de mim que eu sou pecador. Não, eu quero você perto de mim. Tem que ficar com vergonha de vir para a igreja, de pecar, tem que largar pecado, tem que servir a Deus, irmão. Aí no 11, para terminar, diz, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo. Meu Pai, dá para tremer um pouquinho? Deixaram tudo e fizeram o quê? E foram seguir Jesus. Muitos detalhes que os outros 4 não fizeram, não deram para a gente. Mas o Lucas, não sei se é porque ele tinha um pouco mais de cultura, deu a riqueza de detalhes para a gente, de como foi o chamado daqueles discípulos, de porque esses homens lá, muitos anos depois, vão até morrer por Jesus Cristo, vão entregar até a vida por Jesus Cristo. Não foi à toa. Esses homens ficaram espantados por tudo que Jesus fazia. A gente está levando as coisas de qualquer jeito. Para com isso, irmão. Pare de ir para a igreja como se estivesse indo para o hospital. Jesus vai me curar. Curou, beleza, eu não quero mais nada. Pare de ir para a igreja como se fosse um supermercado. Eu vou lá e vou levar uma oferta separada. Eu vou dar uma oferta, o pastor vai me orar, eu vou ficar curado, vou receber minha bênção. Eu já vou levar um dinheirinho para comprar lá. Para com esse negócio, irmão. A igreja não é um mercado. Jesus não está na prateleira para você dar um dinheiro e ele te curar, não. Para, que conversa é essa aí? Amém, Jesus? Começa a ir para a igreja para ouvir a palavra. É você no barco ouvindo ensinamento. Tem um monte de gente nesse barco. Ouvindo ensinamento. Até chegar o seu mandamento. Jesus vai virar para você: ô Marquinho, eu quero que você faça isso. Opa, vou fazer. Jesus me deu uma direção aqui. Isso é colocar sua vida nas mãos de Deus. Aí se ele quiser que o Marquinhos seja pastor, vai virar o Marco pregador. Amém, Jesus? Se ele quiser que a Maria seja o empresário, vai virar a Maria empresária, que vai ajudar na sustentação da obra de Deus. Se ele quiser que aquela pessoa seja obreira, vai ser obreira. Se ele quiser que ela seja apenas um membro fiel, que cuida da sua família, mulher de um homem só, homem de uma mulher só, abandone o pecado, é assim que vai ser também, em nome de Jesus. Mas ele vai dar o mandamento, não só a revelação. Diga amém, Jesus. Todos receberam a revelação. Um recebeu o mandamento naquele dia. Caramba, irmão. E porque ele obedeceu, depois todos os que estavam com ele receberam outro mandamento. Reparou isso? Porque ele obedeceu. O Lucas dá esse detalhe para a gente. Porque ele obedeceu o mandamento, agora o irmão dele, o Tiago, o João, todos vão receber o mandamento. Qual? Larga tudo, vem e me segue. Eu quero vocês 4 como meus discípulos. Os outros também receberam, porque estavam com ele lá no barco. Receberam a bênção. Mandamento. Revelação e mandamento. Fique atento nisso. Sua vida vai mudar. Vai mudar. Amém, Jesus? Fique esperto com isso. Porque às vezes ele vai te pedir coisa que você não quer fazer, que está acima da sua força,
Que parece para você, parece que é bobagem. Bobagem, pô. A noite toda eu pesquei, sou experiente. O senhor só tem experiência de pregar, a minha experiência é de pescar. O senhor é pastor, eu sou empresário, eu sei que não vai dar certo. Mas Deus falou que ia dar certo? Ah, Deus usou o pregador para falar que ia dar certo. Mas eu sou empresário, eu entendo tudo desse ramo. Tá, mas Deus falou que ia dar certo? O pastor pregou e Deus falou que ia dar certo. Mas eu sou empresário, eu entendo tudo. Esquece que isso é entendimento, irmão. Quando Deus te deu o mandamento, esquece. Deus te deu o mandamento. Amém, pessoal? Quando Ele dá o mandamento, acabou. Tudo que é nosso cai por terra e a gente obedece, Deus abençoa e se prepare para pescar coisa grande aí. Amém? Em nome de Jesus. E você ainda vai abençoar pessoas, né? Porque Ele dividiu os peixes e os outros 3 também receberam o mandamento depois para todo mundo seguir e se tornaram discípulos junto com Pedro de Jesus Cristo.